Boa noite. Boa noite, gente. Nós somos estudantes de radiologia da turma 09 e vamos fazer um trabalho sobre anatomia e a nossa parte ficou sobre a cintura escapular e cintura pélvica. Vamos lá para a apresentação. Pessoas que andam de moto, bicicleta ou praticam algum tipo de esporte têm grande chance de ter fratura na clavícula, porque na maioria desses acidentes as quedas costumam sempre acontecer por cima do ombro. E isso causa a fratura. A fratura de clavícula é considerada comum, pois atinge a maioria das pessoas em acidentes. O tratamento também é muito simples. Começa, na maioria dos casos, com imobilização ou intervenção cirúrgica. Na maioria das vezes é imobilização. Caso cirúrgico só acontece se for de um caso mais grave ou se o paciente tiver mais de uma fratura no mesmo lado ou mais de uma fratura. Eu vou estar passando a imagem de um paciente que ele precisa de intervenção cirúrgica, porque durante esse acidente ele não fraturou apenas a clavícula e a recuperação dele acaba sendo super tranquila, porque a clavícula ela tem essa possibilidade e você voltar à sua rotina normal. Depois, passando um período de 16 a 12 semanas, você consegue voltar à sua rotina de forma natural. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a cintura escapular. Aqui eu apresento para vocês o osso da cintura escapular e aqui da clavícula. Os componentes ósseos formados por cintura escapular são o número clavícula externo, primeira costela. As complicações que uma pessoa pode ter em uma cirurgia de clavícula é uma infecção, é a rejeição do metal no corpo, é uma necrose de pele e músculo também. Numa cirurgia de clavícula, a pessoa pode levar para colar o osso um tempo de 12 a 16 semanas, dependendo do caso que aconteceu com a pessoa. A cintura escapular é composta por dois pares de ossos da escápula e da clavícula. É o conjunto de ossos que conecta os ombros ao tronco. A cintura escapular é a estrutura que conecta os membros superiores ao tronco. A cintura escapular é formada por 7 peças ósseas: clavícula, as escápulas, húmero e o manúbrio, e possui 5 articulações. Glenohumeral é a articulação com maior mobilidade do corpo humano. Fala pessoal, nesse momento nós vamos falar sobre a cintura pélvica ou símbolo do membro inferior. A importância de sabermos o que é a cintura. O que é uma cintura? É a junção do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Essa região, do ponto de vista articular, é uma das mais incríveis, pois é a que se adaptou para que pudesse andar na posição bípede. E a importância de conhecermos bem essa região é porque qualquer paciente que pegarmos, que estiver sentindo dor na coluna lombar baixa, com certeza está com alguma alteração na articulação sacro. É um dos possíveis locais de sangramento interno que facilmente leva o paciente ao choque hipovolêmico e, consequentemente, à morte. Pois na pelve a principal fonte de sangramento é nervoso. Então o paciente precisa de um diagnóstico rápido e preciso. Uma das fraturas importantes e que precisa de um diagnóstico rápido é a fratura de livro aberto. Ou seja, é uma pressão que essa região sofre anterior e posterior, rompendo assim os ligamentos que seguram a estrutura óssea da bacia. E esse rompimento desse ligamento também pode romper alguns ossos, quebrando alguns ossos. Então essa fratura é uma fratura que precisa de um socorro imediato e uma precisão no diagnóstico, para que esse paciente não venha ter uma morte precoce. E ele fala de um paciente de 35 anos, do sexo masculino, admitido em serviço de emergência. Ele queixa-se de dores no quadril esquerdo. Na história ele relatou que ao fazer um passe no jogo de futebol no campo, assim que ele chegou ao chão, ele sentiu muitas dores. Assim que ele chegou no solo, no caso, ele sentiu muitas dores. E ele alegou que não ter sofrido nenhum trauma com outro
outro jogador e nem com a própria trava. O paciente trazido em maca estava em decúbito lateral direito, que seria, vou explicar, geralmente quando a gente dorme, né, a gente dorme de lado, então seria mais ou menos o decúbito lateral direito, né? Mas seria como aqui com as pernas encolhidas. Ele foi encaminhado para raio-x e foi identificado que houve uma luxação juntamente com a fratura do acetábulo. O acetábulo seria, vou explicar aqui para vocês, seria essa parte daqui. Uma anestesia que permitiu a redução fechada da luxação da articulação coxa femoral. Assim que ele saiu da sala de cirurgia, que foi feita toda a anestesia, ele foi encaminhado para a tomografia para ser verificado o que seria feito conforme a fratura, né? Que são vários pedacinhos do osso que foi, vamos dizer assim, quebrado, né? A tomografia identificou que seria necessário ser feita a cirurgia definitiva com parafuso de compressão dos fragmentos e suporte com placa para tratamento de fraturas, no caso do acetábulo. Durante o acompanhamento, assim que foi feita a cirurgia no caso, né? Durante o acompanhamento, o paciente andou de muleta, sem colocar nenhum peso, não foi permitido que ele colocasse nenhum peso para o corpo. E após 6 meses, foi feito todos os exames, foi identificado que ele não ficou com nenhuma outra sequela. São as fraturas que acontecem nos ossos que formam a pelvis. Causas em jovens podem resultar de acidentes de carro, moto ou em alta velocidade. Em idosos, a osteoporose enfraquecem os ossos, assim elas podem enfraquecer. Um tipo de fratura pélvica tende a ocorrer em adolescentes, principalmente os que praticam esportes chamadas de fraturas de arrancamento. Geralmente ocorre quando o músculo se contrai, subitamente extracionam um pequeno fragmento de ossos. Vamos falar agora sobre uma lesão, né, do saco de Douglas, conhecido tecnicamente como um espaço reto-uterino, localizado na cavidade entre o reto e o útero nas mulheres. As alterações no saco de Douglas podem indicar uma variedade de condições que incluem, mas não se limitam, endometriose, abscessos, massas pélvicas e acúmulos de líquido. O avanço nas técnicas de imagiologia médica e cirurgia minimamente invasivas tem permitido um melhor entendimento e manejo das condições associadas ao saco de Douglas. Pesquisas continuam a desvendar os mistérios da fisiopatologia pélvica e a desvendar novas abordagens para o tratamento dos distúrbios dessa região, garantindo um futuro promissor para a saúde feminina. Aqui do lado eu vou deixar passando um vídeo de uma médica urologista, né, falando recentemente do caso da jovem de 19 anos que teve um jogador, né, que ela teve uma lesão no saco de Douglas, e aí eu vou deixar passando aqui para ter uma melhor explicação sobre esse assunto. Recentemente, os meios de comunicação noticiaram uma notícia muito trágica de uma jovem que evoluiu a óbito após ter tido relação sexual consentida com um jogador de futebol e ter tido um sangramento muito importante, evoluído com choque hemorrágico e paradas cardiorrespiratórias. Nesse vídeo, a gente vai aventar algumas possibilidades sobre o que pode ter acontecido e identificar alguns fatores de riscos que podem estar relacionados a esse tipo de lesão. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, capital, onde atendo o público tanto masculino como feminino. Para mais informações, vocês podem acessar o link na descrição desse vídeo e vamos lá para o tema de hoje. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro que eu não tive acesso ao processo, nem ao inquérito e nem à perícia médica,
mas eu vou tentar explicar de alguma forma, aventando possibilidades sobre o que pode ter acontecido. Logicamente que é uma notícia que a gente não gosta de trazer, explicar, tendo em vista que o desfecho foi bem trágico, mas vamos identificar principalmente os fatores de risco para evitar esse tipo de situação. Antes de tudo, vamos identificar anatomicamente e funcionalmente o que é o fundo de saco de Douglas. É uma região anatômica que fica entre o útero e o reto, que é a porção final do intestino. Ele fica próximo ao fundo vaginal e é coberto por uma membrana chamada peritônio. Essa região ela realmente tem uma forma de saco, porque recebe o revestimento dessa membrana chamada peritônio. É uma região bem delicada, composta de mucosa e muito vascularizada. Recebe suprimento arterial de algumas artérias importantes, como, por exemplo, a artéria vaginal, a uterina, que são ramos da artéria ilíaca. Ela recebeu esse nome porque foi estudada por um médico escocês chamado James Douglas no século XVIII. Por isso, foi batizada como saco de Douglas. É muito comum algumas mulheres, quando fazem ultrassom, receberem um laudo líquido livre no fundo de saco de Douglas. Ou, em situações patológicas, algumas doenças, terem acúmulo de líquido nessa região, como, por exemplo, pulso, no caso de infecções, ou até sangue, como quando, por exemplo, tem o rompimento de cistos hemorrágicos ou de estrutura semelhante. Mas, afinal de contas, o que pode ter acontecido para um desfecho tão trágico? É importante a gente frisar que lacerações nessa região, durante e após o ato sexual, elas são comuns. Entretanto, esse desfecho com o choque hemorrágico, com essa perda vultosa de sangue, ela é bastante rara. Segundo relatos dos meios de comunicação, da imprensa, houve uma laceração de aproximadamente 5 centímetros que envolveu o fundo de saco de Douglas e a parede vaginal. Como eu disse, por ser uma região muito vascularizada, que recebe suprimento sanguíneo de ramos arteriais importantes, pode ter tido lesão de uma artéria local durante o ato sexual, seja ele mais intenso, mais tempestuoso, o que pode acontecer mesmo em relações sexuais consentidas. Algumas situações que podem estar relacionadas, não necessariamente a este caso, porém ao rompimento, à laceração da mucosa vaginal e ao rompimento dessa região de fundo de saco de Douglas, são, por exemplo, pós-menopausa que perdem a lubrificação, que tem essa região mais atrofiada, mulheres que têm relação sexual em estados não conscientes, por exemplo, quando estão sob efeito de álcool ou outro tipo de droga, relações sexuais não consentidas, onde há um trauma maior. Além disso, situações, por exemplo, como dupla penetração ou até mesmo o uso de objetos durante o coito, introduzidos conjuntamente no canal vaginal. É importante a gente lembrar que o canal vaginal, ele distende, ele é complacente, medindo aproximadamente 6,5 a 12,5 centímetros, mas podendo chegar de 10 a 15 centímetros. Isso tudo vai depender da época da vida e da composição, da constituição do organismo da mulher. Então, pessoal, para concluir, frente a essas situações onde se observa aí uma laceração, um sangramento que pode ser incomum, e a dica é, se houver um sangramento maior do que o fluxo menstrual, isso já pode ser um sinal de alarme. Além disso, relação sexual associada a muita dor e pouca lubrificação deve funcionar sempre como um sinal de alarme para a mulher. Quando se observa lesões ou sangramento importantes, a conduta é sempre procurar atendimento médico. Nesses casos de sangramentos incontroláveis, importantes, a paciente deve necessariamente ser examinada por médicos e, às vezes, ser submetida a procedimento cirúrgico para contenção do sangramento. Qualquer atraso no atendimento ou caso se postergue muito, a conduta médica nesses casos pode ser, infelizmente, fatal. Bom, pessoal, esse vídeo é apenas informativo. Do ponto de vista médico, pode ser que tenha acontecido isso.